é preciso saber de onde vêm certas coisas e que são consagradas e que muitas vezes se tornam dogmas. A alienação parental foi um termo inventado por Gardner, que vem a ser um médico generalista. Ele não consta em nenhuma sociedade de psiquiatria americana. Ele não fez, portanto, a especialização. Ele era um médico generalista que prestava serviço voluntário num departamento da Universidade de Colômbia. Ele não era professor tampouco. Gardner, então, inventa esse termo, alienação parental, para engendrar uma tese que favorecia os laudos que ele passou a emitir para defesa de homens acusados de abuso sexual intrafamiliar. E foram muitos laudos que ele fez, e ele defendeu muitos homens estupradores de seus filhos. Então, Gardner, né? Eu tenho o livro. Tem pessoas que pensam que a gente não consegue. Eu tenho um livro que eu ganhei, um livro, né, que é um tratado de barbaridades. Eu ganhei do jornalista Tomás Chiaverini, que fez a primeira matéria sobre alienação parental, publicou no El País, depois no UOL, enfim, né, depois foi publicado em vários locais, né? E essa matéria, que, se não me engano, se chamava Uma Lei que Não Protege as Crianças, ela trouxe entrevistas muito importantes com as pessoas envolvidas na lei que foi formulada aqui no Brasil, porque não bastasse essa tese de alienação parental, o Brasil, né, fez a lei, né? Lei essa que já tinha sido feita primeiro nos Estados Unidos, depois Canadá, depois Nova Zelândia, em vários países no mundo, né, tiveram a lei e revogaram logo em seguida. O último país que tinha lei era o México, que revogou depois de um suicídio familiar por conta de uma injustiça, né, de uma perversidade que a justiça estava promovendo para crianças de uma mesma família. E a família toda se suicidou. Então a OEA foi ao México e pediu, né, uma posição, e o México rapidamente revogou a lei por unanimidade. Então, nós somos os últimos países, né? O último país entre todos que ainda mantém essa lei como se ela fosse uma lei que protegesse a criança. É preciso a gente entender, por exemplo, qual era a posição do Gardner, né? O que ele escreveu. Esse livro aqui, na página 24 e 25, ele escreve que as atividades sexuais entre adultos e crianças fazem parte do repertório natural da atividade sexual humana. Vejam bem, as atividades sexuais entre adultos e crianças. O que vem a ser atividades sexuais entre adultos e crianças? Que fazem parte, segundo ele, do repertório natural da sexualidade humana. E aí ele continua, porque, né, uma prática da sexualidade humana, que ela é uma prática positiva para a procriação. Prática positiva para a procriação. Porque a pedofilia estimula sexualmente a criança, tornando a criança muito sexualizada e fazendo com que ela anseie por experiências sexuais que redundarão
na procriação, né? No aumento da procriação. Está escrito aqui, página 24 e 25. Não, ele não está falando em cima de uma teoria genética, não. Ele está falando com essas palavras. Ele fala com essas palavras. Ele não fala de geneticamente, que estimularia geneticamente a procriação. Não. Ele pensa assim. Ele pensa que a pedofilia ajuda. E ele diz em outro momento que quem é contra a pedofilia, quem se põe como obstáculo para o abuso sexual intrafamiliar e para a pedofilia de uma maneira geral, que é uma pessoa que é contra a preservação da espécie. E ele diz que a reação da sociedade é uma histeria, né? É simplesmente, e é a reação, a resposta da sociedade que traumatiza, e não o estupro. Entenda-se como estupro o termo que está tipificado. Todo ato libidinoso com criança, ele leva o nome, né, de estupro de vulnerável. Não precisa necessariamente haver uma penetração, mas o estupro já foi considerado, né, juridicamente, o termo que abrange todas as atividades libidinosas com uma criança, até mesmo aquelas atividades que não tocam o corpo da criança, como, por exemplo, você vê um filme pornográfico junto com uma criança. Você pode não estar praticando nenhum ato libidinoso com o corpo da criança, mas você está praticando um estupro de vulnerável. É preciso a gente entender essas coisas, porque o Gardner, ele fala coisas aberrantes demais. E eu vou fazer uma série sobre essas afirmações dele, sobre o pensamento do Gardner, porque a gente importa coisas que muitas vezes são lixo, né, aí fora, e nós importamos como sendo a oitava maravilha. E, na verdade, nós estamos prejudicando toda uma geração de crianças e adolescentes. Porque sempre que uma mãe denuncia um abuso sexual intrafamiliar, ela é afastada daquele filho ou daquela filha, e ela vai perder a guarda dessa criança, e essa criança vai ser entregue já exatamente à pessoa suspeita de estar praticando o abuso. Então, a gente precisa consertar essa barbárie que acontece no Brasil.